Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam. Um beijo para vocês, um cheiro. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de física. A gente vai estar lendo hoje a primeira parte do capítulo 6, termometria. A termometria é uma parte da termologia que estuda a temperatura e as suas formas pelas quais a mesma pode ser medida. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a teoria, né, os seus criadores e a sua prática, né? Então, é importante a gente entender que os dois conceitos mais importantes que a gente vai ver ao longo desse capítulo é o conceito de temperatura e calor, tá bom? Mas temperatura e calor não são a mesma coisa? Não são. A gente vai entender o que significa temperatura, né, o conceito de temperatura e o conceito de calor. À primeira vista, pode parecer que eles não têm, né, nada a ver com a mecânica, mas ele é o objeto do nosso estudo até agora. Convém lembrar que as propriedades mecânicas dos materiais dependem muito da temperatura. E que alguns sistemas físicos, né, na verdade, muitos sistemas físicos, eles realizam trabalho mecânico a custo de transferência de calor. Mas a gente vai estudar, entendeu, o conceito de temperatura e calor, de onde que entra nessa aplicação. Em várias atividades, as medições de temperatura são necessárias, como na culinária, né, na metalúrgica, no artesanato. Né, em casos que a medição de temperatura é bem mais preciso, como a temperatura do corpo humano, né? Então, aí a gente está medindo, né, utilizando meios para fazer a medição da temperatura de alguns corpos, né? Os primeiros termômetros líquidos em vidro de boa precisão, eles foram construídos por volta de 1720 por Daniel Fahrenheit, e outros tipos de termômetro foram construídos desde então. Porém, o primeiro a utilizar pontos fixos facilmente reproduzíveis foi inventado por Endel Celsius. Contudo, foi o William Thompson e o Lord Kelvin o primeiro a utilizar a escala absoluta da temperatura, que é algo que a gente também vai estudar, né? São as famosas escalas termométricas, né? A gente também vai ver ao longo desse capítulo, né? O estudo do efeito que a variação de temperatura provoca nos sólidos, nos líquidos e nos gases é conhecido como dilatação térmica, e ele é fundamental na construção de pontes e de estruturas metálicas, como ferrovias também, né? E redes elétricas. Então, a gente também vai estar falando sobre isso, né? Porque a temperatura também influencia nisso aqui. A gente vai, né, estar estudando a definição de calor, os conceitos de calor e temperatura, e a gente vai entender melhor qual é a diferença de um para o outro, né? E a gente vai entender que quando um corpo ele é aquecido, ele recebe calor, ou seja, vai ocorrer uma variação de temperatura. E se ele continuar a receber calor, em um dado momento sua temperatura já não se altera, né? Então, a gente vai estudar isso também. A gente vai chamar isso de uma mudança de segregação molecular, ok? Mas a gente vai estudar separadamente, né? O conceito de temperatura e o conceito de calor. Então, vamos lá. Temperatura versus calor. O que a temperatura faz? A temperatura, ela mede o grau de agitação, né, ou seja, chamado de energia cinética das moléculas de um corpo. Todos os corpos, gente, são constituídos por partículas. E essas partículas, elas estão sempre em movimento, né? E aí, esse movimento, ele é denominado de energia interna do corpo, ok? Então, só repetindo, todos os corpos são constituídos por partículas, e essas partículas, elas estão sempre em movimento.
E esse movimento, o movimento dessas partículas é determinado como energia interna do corpo. Então, o nível de energia interna de um corpo, ele depende da velocidade com que as partículas se movimentam. Ou seja, se o movimento é rápido, o corpo possui um nível de energia interna muito alto ou alto. Se o movimento é lento, é porque o corpo tem um nível de energia interna baixo. Então, vamos ver nesse exemplo aqui. A gente tem dois corpos, né? Dois corpos aí, no qual eu tenho um corpo frio e no outro eu tenho um corpo quente. No primeiro corpo, né, o nível de energia interna, que é o corpo frio, ela é baixa. Então, se o nível de energia interna no primeiro corpo ele é um nível de energia interna baixo, isso quer dizer que as partículas elas vão estar se movimentando lentamente, ok? Ó. Então, as partículas, as moléculas do corpo frio, por ele ser um corpo com energia interna baixa, elas vão estar se movimentando lentamente. Já no corpo quente, por se tratar de uma energia interna do corpo mais alta, as partículas, né, vão estar mais agitadas, ou seja, elas vão estar se movimentando com mais rapidez do que no primeiro corpo. Então, só repetindo o que é a temperatura. Temperatura é uma grandeza física, isso é importante a gente lembrar. Temperatura é uma grandeza física e ela mede o estado de agitação das partículas de um corpo, né? E aí, como é que eu chamo essas partículas, né? Como é que eu chamo o movimento realizado por essas partículas? Eu chamo de energia interna de um corpo, tá? A temperatura, ela está fazendo essa medição da agitação das partículas de um corpo. Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior vai ser a agitação das partículas. Quanto menor for a temperatura de um corpo, menor vai ser o grau de agitação dessas partículas, ok? Então, a gente já conheceu aí, né, o significado ou conceito de temperatura, que ela mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais agitadas as partículas vão estar. Quanto menor a temperatura de um corpo, menos agitadas as partículas vão estar, ok? Então, a palavra frio e a palavra quente, elas vão estar sempre associadas à temperatura de um corpo, ok? Quem é que faz a medição da temperatura de um corpo? Os termômetros, ok? Então, os termômetros são os aparelhos utilizados para fazer a medição da temperatura de um corpo, ok? Então, a gente vai para o próximo conceito. Próximo conceito é o calor. O calor é a energia térmica em movimento, sempre no sentido do corpo que tem temperatura maior para o corpo que tem temperatura menor. É importante a gente entender que a temperatura de um corpo indica se o corpo vai ganhar ou se ele vai perder energia interna ao entrar em contato com outro corpo, que a gente vai ver nos exemplos a seguir. Então, o corpo ele pode, né, ganhar ou ele pode perder energia térmica interna ao entrar em contato com outro corpo, tá bom? Se dois corpos, um quente e um frio, forem colocados em contato, o que será que vai acontecer, né? E o que seria esse equilíbrio térmico, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem dois corpos, tá bom? Esse corpo aqui quente e esse corpo aqui frio. E a gente pegou esses corpos e colocou eles em contato um com o outro, tá bom? Pegou o corpo frio e colocou em contato com o corpo quente. O que é que vai acontecer? O corpo quente, ele vai transferir calor para o corpo frio,
tá bom? O corpo quente vai transferir calor para o corpo frio. O que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que o corpo quente está perdendo energia, né? Porque ele está transferindo para um segundo corpo. E que o corpo frio ele está ganhando energia por ele estar recebendo energia do corpo. Aí, em determinado momento, eles vão entrar em equilíbrio térmico. O que seria esse equilíbrio térmico? Em determinado momento, gente, as temperaturas dos dois corpos, elas vão ser exatamente iguais. A temperatura do que era corpo quente vai ser exatamente igual da temperatura do que era corpo frio, tá bom? Porque eles vão entrar em um equilíbrio térmico. Um vai receber calor e o outro vai perder, né? Um vai ganhar e o outro vai perder energia. Quem que vai ganhar energia? O corpo frio vai ganhar energia do corpo quente. Quem que vai perder energia? O corpo quente vai perder energia porque ele está passando a sua energia para o corpo frio. Então, em um determinado momento, esses dois corpos aqui, eles vão possuir a mesma temperatura. Então, entrar em equilíbrio térmico, isso implica que os dois corpos, né, em algum momento, em um determinado tempo, depois de entrarem em contato, eles vão ter a mesma temperatura. A temperatura dos corpos vão ser exatamente iguais. Então, eles entram em equilíbrio térmico, ok? Eu até falei aqui, ó, já do equilíbrio térmico, eu tinha colocado aqui embaixo. Porque equilíbrio térmico é quando há dois corpos ou mais com temperaturas diferentes, há o calor, que vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, e depois os dois corpos ficam com a mesma temperatura. Esse fato é chamado de equilíbrio térmico, né? Que foi o que aconteceu aqui. O corpo quente transferiu o calor para o corpo frio e o corpo frio ganhou calor do corpo quente. Então, em determinado tempo, os dois vão possuir a mesma temperatura, ok? Os dois corpos que antes tinham temperaturas diferentes vão entrar em equilíbrio térmico, ganhando a mesma temperatura. Vamos fazer aqui esse exemplo. Só lembrando, gente, antes de fazer o exemplo, que é importante a gente mencionar o fato que o calor, né, de temperatura, diferenciar o calor de temperatura, perdão. É importante a gente diferenciar o calor de temperatura, porque eles são grandezas físicas, mas eles são grandezas diferentes, tá bom? A temperatura, o que é que ela mede? Ela mede o nível de energia interna de um corpo, ou seja, ela mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação. Quanto menor a temperatura, menor vai ser a agitação. E o calor, o que é que o calor faz? Né? O calor é a energia térmica em trânsito. Ele transmite energia ou ele perde energia, né? Então, o corpo vai ganhar ou perder energia, ok? Então, a temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas, como que elas vão estar se movendo, mais lentamente, mais rapidamente. E o calor, não. Ele vai indicar, né, se o corpo vai ganhar ou perder calor, ou seja, ele vai indicar energia térmica entre dois corpos, ok? Então, vamos aqui para esse exemplo. Considere dois corpos, A e B, com temperaturas diferentes, colocados em um mesmo ambiente inicialmente isolados. Inicialmente, o corpo A encontra-se a 80 graus e o corpo B a 10 graus. Então, a gente tem dois corpos diferentes, tá bom? O corpo A com 80 graus, o corpo B com 10 graus, e eles inicialmente estão separadamente, ok? Se a gente colocar esses corpos em contato, o que será que vai acontecer se eu colocar o corpo A em contato com o corpo B? O corpo A é o que tem maior temperatura
e o corpo B vai ser o que tem a menor temperatura. Então, a gente poderia considerar que o corpo A seria um corpo quente e o corpo B seria um corpo frio, ok? Quando a gente coloca ambos em contatos, um vai ganhar energia e o outro vai perder energia interna. Quem que vai ganhar energia? O corpo de menor temperatura, ele vai ganhar energia e o corpo de maior temperatura, ele vai perder energia. Então, há uma troca de energia interna do corpo A para o corpo B, do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. O que vai acontecer um determinado tempo depois? Eles vão entrar em equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando ambos os corpos transmitem energia interna de um para o outro, um vai ganhar e o outro vai perder. E em um determinado momento, eles vão possuir, né, a mesma temperatura. Quando eles estiverem na mesma temperatura, ou seja, ambos ficaram com 50 graus Celsius, não vai mais haver uma troca de energia, porque ambos os corpos entraram em equilíbrio térmico, ok? Vamos agora ver aqui, né, as partes de um termômetro. Porque para medir a temperatura de um corpo, a gente utiliza o quê? Os termômetros, né? O termômetro mais comum, né, é o termômetro clínico, que é esse termômetrozinho de mercúrio, né? Ele é contido nesse recipientezinho de vidro graduado. Ele tem o bulbo, as paredes finas ligadas a um tubo capilar, né, ó. Então, aqui a gente pode observar aqui, ó, o bulbo, conseguem ver? Ok? Seria, né, de paredes finas ligadas a um tubo capilar. Então, ele vem ligado a essa parte aqui, né, ó. Ok? Então, esse aí é o bulbo. Aí, a gente tem o chamado estrangulamento, né, ó. Que é essa partezinha aqui, vocês podem ver, tá bom? O que o estrangulamento do mercúrio, né? Essa partezinha aqui do termômetro, o que ele faz, né? Qual é a ação dele? O estrangulamento do tubo capilar aí evita a descida do mercúrio, que a gente vai ter o mercúrio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e ele permite a leitura máxima atingida pelo termômetro. Então, ele é um dos responsáveis por permitir a leitura da temperatura, a leitura máxima da temperatura no termômetro, ok? O estrangulamento. Vamos ver aqui o mercúrio, né? Que tá aqui caracterizado como fluido, ok? O mercúrio que tá aqui sendo caracterizado como fluido, ok? O que acontece aqui? O que é a função do mercúrio? Quando a temperatura do termômetro se eleva, né, o mercúrio ele vai expandir pelo tubo, ok? Então, vai se espalhar. Quando a temperatura elevar, o mercúrio vai se espalhar dentro do tubozinho aqui, mostrando assim, né, a temperatura, ok? Aí nós temos aqui, ó, o capilar e temos o tubo de vidro, né? Essas são as partes que representam aí um termômetro. A gente vai ver agora, vai trabalhar agora com as escalas termométricas, né?
Uma escala termométrica, ela corresponde a um conjunto de valores numéricos, onde cada um desses valores está associado a uma temperatura, ok? Na nossa escala termométrica, a gente vai ter como presença os Celsius, as temperaturas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Para a graduação das escalas foram escolhidas para pontos fixos dois fenômenos que se reproduzem sempre na mesma condição, que é a fusão do gelo e a ebulição da água, ambas sob uma pressão normal. Então, o primeiro ponto fixo, ele corresponde à fusão do gelo, chamado de ponto do gelo, né? Que é quem aqui, ó, na nossa tabelinha aqui, nós temos o ponto de fusão e nós temos o ponto de ebulição correspondente a cada uma das escalas. O ponto de fusão do grau Celsius é 0 graus Celsius. O ponto de fusão do Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e o ponto de fusão do Kelvin é 273 Kelvin. Esse é o chamado primeiro ponto fixo. O segundo ponto fixo é o ponto de ebulição, ok? Que é o nosso ponto de ebulição, que ele corresponde à temperatura de ebulição da água, chamado assim de ponto do vapor, é o segundo ponto físico. Em graus Celsius, o nosso ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, Fahrenheit 212 graus Celsius e em Kelvin 303 Kelvin. Então, nós temos, representando na escala, nós temos isso assim. Nós temos aqui a escala. Vamos aqui só pegar aqui o pincel, pronto. Aqui, ó, 0, 32, 273. É o primeiro ponto fixo, então é o primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo, tá bom? É o ponto chamado ponto de fusão do gelo, tá bom? Ou só ponto do gelo. Então, no ponto de fusão do gelo, em graus Celsius, nós temos 0 graus Celsius, em graus Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit, em Kelvin, 273 Kelvin, ok? Apenas, não precisa dizer graus Kelvin. Kelvin é só Kelvin sozinhos. Aqui, ó, na parte superior, ok? Nessa parte aqui, nós temos o segundo ponto fixo, que é o ponto do vapor, que corresponde à temperatura de ebulição da água, tá bom? Então, em graus Celsius, eu tenho 100 graus Celsius, em Fahrenheit, 232 graus Fahrenheit, e em Kelvin, 333 Kelvin, ok? Aí nós temos esse ponto médio aqui, ó, no meio, né, da nossa escala. Para que vai servir? Vai servir para a gente calcular qualquer temperatura, tá bom? A gente vai ver uma aplicação dessa escala agora, tá bom? Vamos lá, problema de aplicação. Um estudante de física resolveu criar uma nova escala termométrica que se chamou escala nova, ou simplesmente escala N. Para isso, o estudante usou os pontos físicos de referências da água e o ponto de fusão do gelo. A ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius, correspondendo ao mínimo de 25 N da escala que ele criou, e o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, correspondente ao ponto mínimo de 175 N, né? Graus N, foi a escala que ele criou, de sua escala, que era dividida em 100 partes iguais. Ah, gente, algo que eu esqueci de comentar. As escalas, né, o intervalo de 0
a 100 graus Celsius e de 273 a 373 Kelvin é dividida em 100 partes iguais e cada uma dessas divisões corresponde a 1 grau Celsius e a 1 grau Kelvin, respectivamente, tá bom? Na escala em Fahrenheit, o intervalo de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit é dividido em 180 partes iguais e a cada uma dessas divisões corresponde 1 grau Fahrenheit, tá bom? Então, a escala de graus Fahrenheit é usada geralmente nos países de língua inglesa e a escala de Kelvin é chamada de escala absoluta de temperatura. A Kelvin é geralmente utilizada em estudos científicos, tá, gente? Então, a partir dessa observação, a gente vai montar a nossa escala. Então, vamos lá. O ponto de fusão do gelo, né? É o primeiro ponto, ele fica aqui embaixo, ó. É 0 graus Celsius, ok? É o ponto de fusão do gelo. E corresponde, né? O mínimo correspondente a ele é 25 graus N, na escala que ele criou. Então, o correspondente a ele é 25, então a gente coloca aí. Aí ele continua falando. O ponto de ebulição da água, então, ponto de ebulição da água, então, vai aqui para a parte de cima, que é 100 graus Celsius, corresponde a 175 graus N. Então, a gente escreve aqui, ó, na frente, são correspondentes. E aí, ele disse que essa escala está sendo dividida em 100 partes iguais, então, bate com a graus Celsius, que também é dividida em 100 partes iguais. Aí ele pergunta, dessa forma, uma temperatura de 55 graus N, né, graus na escala N, corresponde a quantos graus Celsius? Então, aqui ao meio, como se fosse o ponto médio, é onde você vai encontrar a temperatura. Então, ele diz que você tem 55 graus N e quer encontrar a temperatura correspondente ao grau Celsius. Eu chamei de TC, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz essa relação depois de colocar na escala aqui. Então, só lembrando, ó, aqui é o primeiro ponto fixo, é o ponto de fusão do gelo. Aqui em cima é o segundo ponto fixo, é o ponto de ebulição da água. E aqui no meio, que seria um ponto médio, serve para você fazer o cálculo da temperatura que você quer encontrar. Para isso, a gente vai usar, tá bom? Uma escala de proporção. Deixa eu tentar aqui colocar as duas coisas, tá bom? Uma escala de proporção. Como assim, uma escala de proporção? Então, vamos lá. Temperatura, a gente vai começar lá do ponto médio, lá da temperatura que eu quero encontrar. Temperatura em graus Celsius para o primeiro ponto, tá bom? Que é o ponto de fusão do gelo, tá bom? Então, fica TC menos 0, tá bom? Então, a gente vai pegar o TC menos 0. A gente vai pegar o ponto médio, digamos assim, a temperatura que eu quero encontrar, menos o primeiro ponto fixo, tá bom? Que vai estar... Aí, a gente vai pegar o segundo ponto físico, fixo, que é 100, menos, tá bom? O primeiro ponto. Então, o ponto médio, que seria a temperatura que eu quero encontrar para o primeiro ponto fixo, tá bom? Então, fazendo a subtração, TC menos 0 está para 100 menos 0. Assim como, aí vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Ponto médio aqui, que é 55. Lá para o primeiro ponto, que é menos 25. Então, 55 menos 25 vai estar para... Vai fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado. 175 menos 25. Sempre vai funcionar para todas as escalas
essa proporção aí, tá bom, gente? Então, resolvendo, ó. TC menos 0 é TC, na temperatura em Celsius. Está para 100 menos 0 é 100, assim como 55 menos 25 é 30, 175 menos 25, 150. Então, TC está para 100, assim como 30 está para 150. Fazendo a multiplicação em cruz, produto dos meios pelos extremos, eu tenho 150 TC igual a 3.000. TC vai ser igual a 3.000 dividido por 150, então a temperatura vai ser igual a 20 graus Celsius, que é o item B, né? Então, item B, a nossa alternativa correta. Vamos fazer mais um exemplo. Para medir a febre de um paciente, o estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperatura. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem, respectivamente, a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas de escala é aproximadamente. Então, vamos ver. Ó. Desenhando aqui a escala, o 0, é só pegar aqui o pincel. O 0 vai ser o nosso primeiro ponto fixo, né? Ó. 0 é o nosso primeiro ponto fixo. E ele diz que o 0 e o 10, então o 10 vai ser o nosso segundo ponto físico, correspondem respectivamente a 37 e 40. Então, a nossa escala, eu vou chamar ela de X, porque eu não sei qual é a temperatura, porque ele não deu. Então, eu vou chamar de grau X. Primeiro ponto é 0, o segundo ponto é 10. Corresponde em graus Celsius, respectivamente, 0 a 37 graus Celsius e 10 a 40 graus Celsius, ok? E ele não deu as nossas temperaturas médias. A temperatura média aqui eu vou chamar de tetra C e de tetra X, ok? Tetra C e tetra X. E a gente vai montar a nossa proporção. Deixa eu tentar aqui aumentar, mostrando aqui a tabela e o cálculo. Então, montando aqui, então vou começar daqui, ó. Tetra C menos 37 está para 40 menos 37. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Assim como tetra X menos 0 está para 10 menos 0, ok? Montei a minha proporção, então agora eu vou resolver. Então, vai ficar tetra C menos 37, 40 menos 37 é 3, que está para 3, igual tetra X menos 0, tetra X, 10 menos 0 é 10. Então, o que a gente pode ter de observação aqui, ó? Se em ambos os casos, ó, se em ambos os casos a temperatura é tetra, ok? Temperatura é tetra, tanto aqui tem o tetra, quanto aqui eu tenho o tetra C e tenho o tetra X. Então, se a temperatura tem o mesmo valor numérico em ambas as escalas, podemos dizer que o tetra X menos o tetra C, ele é igual a tetra, ok? Então, no lugar desse tetra C e desse tetra X, a gente vai colocar apenas tetra, já que eles têm o mesmo, né? A gente conclui que eles têm o mesmo valor numérico, ok? Então, vai ficar tetra menos 37 está para 3, assim como tetra para 10 está para 10. Então, resolvendo essa multiplicação aqui em cruz, o produto dos meios pelos extremos, eu fico com 10 tetra menos 370 igual a 3 tetra. Passando
mais tetra para o primeiro membro vai ficar 10 tetra menos 3 tetra, que é igual a 7 tetra. Passando 370 para o segundo membro, ele vai passar positivo. Então, vai ficar tetra igual a 370 dividido por 7. Então, esse tetra vai ser aproximadamente igual a 52,9 graus Celsius. Como o X está sendo representado pelo mesmo valor, então a temperatura de X também vai ser 52,9, né? Graus X. Vamos agora ver como é a equação termométrica, né? Podemos relacionar a temperatura de um corpo com a propriedade termométrica através de uma função do primeiro grau, que representa uma função do primeiro grau. A e B são constantes, tá bom? A e B são constantes. E o A é diferente de zero. A e B são constantes e o A é diferente de zero, ok? O G, ele é uma grandeza termométrica. O T é a temperatura. Então, essa aí é a função denominada equação termométrica, ok? Onde A e B são constantes e o A tem que ser diferente de zero. O G é a grandeza termométrica e o T representa a temperatura. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação. Determine a equação termométrica em 0 graus entre graus X e graus Celsius. Então, a gente tem essa escala e a gente vai determinar a equação termométrica dessa escala, ok? Inicialmente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas aplicações de escala termométrica, tá bom? E depois vamos estar resolvendo, ok? Então, vai ficar o quê, ó? C menos 5 está para 20 menos 5, assim como x menos 10 está para 19 menos 10, ok? Só repetindo, sempre nessa ordem, né, ó. Tô pegando aqui o ponto médio. Então, C menos 5 está para 20 menos 5, assim como x menos 10 está para 19 menos 10. E vou resolver. Então, C menos 5, ok. 20 menos 5, 15. X menos 10, ok. E 19 menos 10, 9. Então, fica essa relação. Fazendo o produto dos meios pelos extremos. Então, eu vou ficar 9 vezes C, 9C. 9 vezes 5, 45. Então, 9C menos 45. Igual 15 vezes X, 15X. 15 vezes menos 10, menos 150. Então, resolvendo, 9C vai ser igual a 15x menos 150 mais 45. 9C vai ser igual a 15x menos 105. Olha, observem aqui, ó. 9C, ai, gente, pelo amor de Deus. 9C igual a 15x menos 5. Lembra que a gente tinha na equação termométrica ela dessa forma? T é igual a G mais B, ok? Então, quem vai ser esse T, ó? Vai ser a temperatura, né, ó? Quando é o valor que eu vou descobrir a temperatura. Quem está representando aqui o G, né, ó? O G que é a grandeza termométrica, né? Sendo representado aí pelo X, porque o A é o 15. E
Quem está representando o B? O menos 105. Ok? Então, ela ficou nesse formato aí. Então, parou aqui. Ok? Aí, ele ainda pede o seguinte. Com a temperatura de equilíbrio, se dá que a 1300 graus X calcule a temperatura. Então, ele tem o valor da temperatura em graus X. Então, eu tenho que encontrar a temperatura final, que é o T, que aí está sendo representado por C, tá? Então, a gente vai substituir. Onde tiver o X, a gente vai colocar 13. Então, vai ficar 9C igual a 15 vezes 13 menos 105. Então, 9C é igual a 195 menos 105. 9C é igual a 90. C vai ser igual a 90 dividido por 9. C vai ser igual a 10 graus Celsius, tá, gente? Não é X, é 10 graus Celsius. Cada esse X aí é um Czinho, tá bom? Então, a gente finaliza essa primeira parte. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá bom? Beijos e até a próxima aula.